pessoal, vamos à próxima aula. O tema de hoje é aceleração MRUV. Só que para a gente saber mais sobre esse tema, a gente tem que relembrar os conceitos de MRU. Dentro de MRU, a gente aprendeu que a aceleração é sempre nula. O que significa aceleração nula? O veículo mantém sempre a mesma velocidade com o passar do tempo. Então, pega esse carrinho vermelho aí como exemplo. O tempo está passando e o tempo vai passando e ele vai mantendo a mesma velocidade. Ele não ganha nem perde velocidade, ou seja, velocidade constante. Se a velocidade é constante, ele não está tendo alteração dessa velocidade. Então, a gente diz que a aceleração desse veículo é nula. Quando isso acontece, a gente está dentro do conceito de MRU, que só tem dois casos. Se essa velocidade é positiva, chamamos de movimento progressivo. Quando que é velocidade positiva e quando que é velocidade negativa? Quando o móvel está andando no sentido da trajetória, exemplo, ele está andando numa trajetória que vai do marco 10 até o marco 100. Ele está indo dos 10 para o 100, então ele está no sentido da trajetória. A gente fala que o movimento dele é progressivo porque a velocidade dele é positiva por estar acompanhando a trajetória. Repara que no movimento retrógrado é o contrário, ele está andando no sentido contrário ao da trajetória. Ele está vindo do 100 para o 10 dessa trajetória, ele está no sentido contrário, então a gente diz que a velocidade dele é negativa, por isso o movimento retrógrado. E essa é a revisão que a gente tem que saber de MRU para agora entrar no mundo do MRUV. Vamos lá? Então, no MRUV, o que a gente tem acontecendo? Primeiro, duas diferenças clássicas. Repara no primeiro carrinho verde aí, o que está acontecendo nesse carrinho? Ele estava em determinada velocidade e está aumentando sua velocidade, por isso que ele está aí ganhando, né, essa velocidade. Quando isso acontece, a gente diz que ele tem uma aceleração positiva, por quê? Está passando o tempo e ele está aumentando sua velocidade, o movimento acelerado. Já o caminhão, repara que ele está dando uma freada. O que ele está fazendo então? Ele estava numa determinada velocidade, que ele agora diminuiu essa velocidade, talvez até parar. Então a gente fala que ele está com uma aceleração negativa. Por quê? Porque a velocidade final dele vai ser menor do que a velocidade inicial. Logo, nesse movimento, vai gerar uma aceleração negativa. Chamamos então de movimento retardado. Tudo bem? Então, qual é o conceito dentro de MRUV que está escondido? Que quando passa o tempo, está mudando a velocidade do veículo. Essa mudança de velocidade pode ser para maior ou para menor, vai depender do que está acontecendo. Por isso a gente fala que ou vai ser acelerado ou vai ser retardado. Pega esse carrinho vermelho aí embaixo como exemplo. O que está acontecendo nele? No momento zero, ele estava 20 metros por segundo e o tempo está passando até que no momento 4 segundos ele reduziu até parar o veículo, né? Ficou com 0 metros por segundo. Então o que ocorreu aí? Passou o tempo e a velocidade dele foi diminuindo. Então se você fizer aí uma variação de velocidade, foi de quanto aí? Variou a velocidade de 20 para 0, vai dar uma variação negativa, não vai? Vai ficar 0 menos 20 metros por segundo. Isso em quanto tempo? 4 segundos. Se você for calcular essa aceleração, vai dar quanto? Menos 20 dividido para 4. Vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que esse veículo está com uma aceleração negativa. Então, um movimento retardado nesse exemplo do carrinho vermelho. Vamos lá? Então, com base no que eu falei, a gente tem dois tipos clássicos dentro do MRUV. Ou ele vai ter um movimento progressivo, ou ele vai ter um movimento retrógrado, quando que a velocidade for positiva ou negativa. Então, a primeira análise é da velocidade. Repara, entre o tempo 1 e o tempo 3, você vê que o gráfico é está no plano cartesiano, em vez de x e y, está t por v. Então, no eixo do v, que é da velocidade, que é em pé, repara que entre o tempo 1 e o tempo 3 está para cima o gráfico, está na velocidade positiva. Então, a gente considera que entre o tempo 1 e o tempo 3, velocidade positiva, movimento progressivo. E entre o tempo 3 e o tempo 6, repara que a linha vermelha, o gráfico desce. Ou seja, fica com uma velocidade negativa. E quando isso acontece, a gente fala que o movimento é do tipo retrógrado. Isso ainda é conceito básico. Análise de velocidade positiva ou velocidade negativa. Agora a gente vai fazer
a análise em relação à aceleração. Repara primeiro, só para lembrar, qual é o conceito de aceleração? A aceleração é o quanto variou a velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Lembra, essa variação de velocidade pode dar um número positivo ou pode dar um número negativo. Vai depender se o veículo está aumentando sua velocidade ou se ele está diminuindo a sua velocidade. Vai depender de cada caso, de cada análise. Só um lembrete, nas questões, a aceleração é sempre em metro por segundo ao quadrado, mas pode ter alguma questão que o enunciado vai informar para você que a velocidade está vindo em km por hora. E aí você vai ter que fazer o quê? Converter de km por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6. Bom, continuando. Se você fizer uma análise gráfica aí, você vai perceber que entre o tempo 1 e o tempo 2, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, ele é chamado de quê? Movimento acelerado, porque a variação de velocidade vai dar um número maior que zero. Então a aceleração também vai ser maior que zero. Toda vez que a variação de velocidade der um número maior que zero, a aceleração também vai dar. E vice-versa, quando der uma variação de velocidade menor que zero, a aceleração também vai ser menor que zero. Então, com base no que eu falei, vai percebendo aí que entre o tempo 1 e o tempo 2 está com uma aceleração positiva, então acelerado. Entre o tempo 2 e o tempo 3 está perdendo velocidade, ou seja, está indo de uma velocidade qualquer e indo até zero, ou seja, a variação de velocidade vai ficar negativa. Aceleração negativa, movimento retardado. Entre o tempo 3 e o tempo 4, repara que estava numa velocidade zero no T3 e foi para uma velocidade, mais lá para baixo, no tempo 4. Vamos supor que está um número lá menos 30, de velocidade, menos 30 metros por segundo. Só que você tem que analisar essa velocidade em módulo. Então, lá no tempo 4, vai ter em módulo uma velocidade maior que o tempo 3. Então, você fazendo uma variação de velocidade entre o tempo 4 e o tempo 3, vai ter uma variação de velocidade positiva. Mesmo o gráfico indo para baixo, ele vai ter uma variação de velocidade positiva. Então, vai ter uma aceleração também positiva. Entre o tempo 3 e o tempo 4, movimento acelerado. Entre o tempo 4 e o tempo 5, você repara que não muda a velocidade, fica constante a velocidade, mantém uma linha retinha. O que isso quer dizer? Se ele está mantendo a mesma velocidade, então a velocidade é chamada de velocidade constante. Se ele não mudou a velocidade, então não teve aceleração, nem ganhou e nem perdeu. Está com aceleração nula, igual a zero, por isso velocidade constante. E o último trecho, entre o tempo 5 e o tempo 6. Você repara que estava numa determinada velocidade, lá no tempo 5, e está diminuindo, indo em direção ao tempo 6, que vai dar velocidade zero. Ou seja, tinha lá uma velocidade em módulo, menos 30 que em módulo dá 30, ou menos 40 que em módulo dá 40, e quando vai em direção ao tempo 6, está indo em direção ao zero. Essa variação de velocidade vai ser o que? Negativa. Então a aceleração também vai ser negativa, movimento retardado. Tudo bem, galera? Bom, as equações do MRV existentes são 3. A equação da velocidade, a equação horária do espaço e a equação de Torricelli. Deem uma olhada nessas fórmulas, percebam que vocês nos problemas vão ter sempre no enunciado alguns valores informados e vai estar faltando alguma delas. E a gente vai ter que fazer agora uma análise de qual dessas fórmulas vai ser a mais conveniente para aquela situação problema. Tá? Então, o cuidado maior é sabermos usar aí as unidades de medida correta, sempre alinhando. A velocidade tem que estar, se está em metro por segundo, então o tempo também tem que estar em segundo. A aceleração, metro por segundo ao quadrado. Se uma das informações foi informada fora da unidade correta, você primeiro vai ter que ter o cuidado de converter para depois resolver a questão. Então, essas são as 3 fórmulas existentes do MRUV, que a gente vai ter que estar analisando cada problema e percebendo qual é a fórmula adequada para aquele determinado problema. Então, a gente vai ter que fazer exemplos disso aí logo mais, beleza? Fazendo uma revisão geral, a classificação dos movimentos. No mundo azul aí que eu coloquei, a gente tem o MRU, só tem 2 casos, ou ele é progressivo ou ele é retrógrado, lembrem disso, velocidade positiva, andando no sentido da trajetória.
Velocidade negativa, andando no sentido contrário à trajetória. A mesma coisa vale para o MR e o V. Toda vez que você está andando no sentido da trajetória, repare que é progressivo. Velocidade positiva e velocidade positiva é sempre positivo. Velocidades negativas são sempre retrógrados. O que confunde os alunos aí é em que momento que ele é acelerado, em que momento ele é retardado. Mas para você fazer essa análise mais eficiente, o que você faz? Perceba na questão, perceba no gráfico se ele está de fato tendo uma variação de velocidade positiva, aí vai ser o que? Acelerado. Uma variação de velocidade negativa, ele vai ser o que? Retardado. Tá? É o que eu tentei colocar aí nesse resumo para vocês. Agora eu queria que vocês entrassem realmente nos exemplos, entra na aula e vamos estudar para poder entender melhor essa matéria.